Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Olá, eu sou Nuno Mantas, sou o diretor do Agrupamento de Escolas da Boa Água. Queria agradecer à DGE o convite que nos endereçou para apresentarmos o nosso exemplo sobre como avaliar competências, o exemplo da Boa Água. E vou começar por vos explicar como é que surgiu o projeto piloto de inovação pedagógica no nosso agrupamento e as motivações para a implementação. O projeto piloto surgiu na sequência de um convite por parte da DGE, com o pressuposto de prevenir o insucesso escolar e de melhorar a qualidade das aprendizagens e para dotar os nossos alunos com competências, efetivamente, competências que eles pudessem utilizar na sua vida futura. O nosso projeto piloto de inovação pedagógica abrange 6 áreas e eu vou-vos falar apenas de 2 que são para nós as mais importantes, sobre o meu currículo e sobre os modelos pedagógicos interativos, antes de nós passarmos diretamente à avaliação. O meu currículo é uma área que nós chamamos assim porque cria um currículo individual para cada aluno, não só para alunos com necessidades educativas especiais, mas o currículo é dimensionado para cada aluno. Ele não sai da turma, mas tem um currículo específico para ele. O aluno pode reprovar e não repete o currículo. O aluno permanece no grupo turma, mas tem o seu currículo que desenvolve no ano seguinte, por exemplo, à reprovação. Para além disso, reestruturámos também um pouco o currículo tradicional, eliminámos algumas áreas, passámos para uma coadjuvância à área das TIC e a oferta complementar. Isto porquê? Porque não fazia sentido ter TIC lecionada em separado de outras disciplinas ou de outras áreas. Portanto, a TIC e o currículo da TIC suporta as outras áreas e a oferta complementar é direcionada para aquilo que os alunos gostam mais. Os alunos escolhem a sua área, pode ser artes, ciências, letras, e essa área é integrada no seu currículo. Isto no meu currículo, mas depois temos também a implementação de modelos pedagógicos interativos, que nós chamamos de modelos pedagógicos interativos. Como é que funcionam? Nós criámos, no corrente ano letivo, grupos heterogéneos de alunos. São uniões de 2 turmas, são entre 40 e 50 alunos. Agora, efetivamente, são entre 40 e 45 alunos de anos adjacentes, o primeiro e o segundo ano, terceiro e quarto ano, quinto e sexto, e o sexto e o sétimo ano. Estes grandes grupos de 40 alunos, estão depois subdivididos em pequenos grupos de 4 alunos que funcionam com alunos dos anos adjacentes. Estes grupos têm sempre, por exemplo, alunos do primeiro e do segundo ano ou alunos, por exemplo, do quinto e do sexto ano. Trabalham com 2 ou 3 professores em sala de aula e trabalham com recurso a metodologias interativas. Eles não têm disciplinas nos horários e têm o horário dividido em 13 horas semanais de trabalho em pequeno grupo, 10 horas de trabalho de projeto, com 2 horas de tutoria, 2 horas de assembleia de turma e a educação física, então, em separado. Mas para vos falar melhor destas metodologias interativas que decorrem deste nosso projeto, eu gostava de apresentar as minhas colegas que estão comigo aqui hoje, a professora Stella, que é do grupo 230 e é também coordenadora de uma das áreas do PIP, e a professora Dulce, que trabalha nos EduLabs e que vai também falar um pouco sobre esta parte da avaliação. E se calhar eu introduzia aqui a professora Stella com uma pergunta para ela, que era: que metodologias interativas é que decorrem desta implementação do PIP no nosso agrupamento? Bom, por forma a dar resposta àquela gestão que nós definimos enquanto grupos heterogéneos e no fundo, esta junção dos anos de escolaridade, as próprias dinâmicas em sala de aula tiveram que ser diferentes e, portanto, várias metodologias surgem agora como essenciais neste trabalho. 3 delas são o trabalho de projeto, o Problems-Based Learning, a resolução de problemas, e o trabalho em grupo. Ora, estas 3 medidas surgem como mais-valia em que aspecto? Portanto, abordam situações-problema do cotidiano dos alunos, no fundo, para a aprendizagem significativa e indo ao encontro daquilo que é a realidade dos alunos, o recurso à experimentação e à investigação
O recurso a atividades que implica a colaboração entre pares, portanto, o trabalho de grupo, o trabalho de articulação no trabalho de projeto, a resolução de problemas e atividades que implicam as escolhas, o confronto de pontos de vista, a argumentação, a tomada de decisões, a intervenção responsável dos alunos no próprio meio e naquele que é o seu trabalho em sala de aula e a valorização da livre iniciativa na avaliação. Portanto, o trabalho dos alunos, o trabalho que os alunos decidem fazer ser contemplado nessa avaliação. Decidem fazer de acordo com aquilo que eles consideram que é essencial para a sua aprendizagem e de acordo com o projeto que estão a desenvolver ou o trabalho que estão a desenvolver em sala de aula. No fundo, o que pretendemos também é a promoção, em última instância também, da autonomia, não é? Todas estas metodologias têm como base a promoção de um papel mais ativo do aluno na sua própria aprendizagem. Portanto, não só a nível das decisões que são tomadas, como também na colaboração direta entre alunos nesse trabalho. Ora, com estas metodologias interativas e este papel do aluno, o próprio papel do professor sofre aqui também algumas alterações. Estas turmas a trabalharem em conjunto exigem um trabalho colaborativo entre docentes. A capacidade de adaptação à mudança e de preparação para o imprevisto é muito importante também neste projeto. O professor surge então como um gestor de aprendizagens e deixa de estar no centro daquilo que é a sala de aula. É o responsável pelo feedback, seja para alunos, professores, encarregados de educação, e surge também uma necessidade muito grande de refletir sobre aquilo que são as nossas práticas e aquilo que é o objetivo que nós pretendemos alcançar com estes alunos. O papel do aluno, como já referi, muito mais participativo na construção da sua própria aprendizagem, mais crítico, mais colaborativo, mais consciente, de alguma forma mais exigente em relação àquilo que é o contexto de aprendizagem. No fundo, em primeira instância, aquilo que precisamos de ter consciência é que pretendemos o desenvolvimento de competências-chave, aquelas que surgem no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que favorecem o desenvolvimento global do aluno, portanto, ao nível do desenvolvimento biopsicossocial de cada aluno. Portanto, é no fundo deste modo que estamos a trabalhar na Escola da Boa Água, com dinâmicas completamente diferentes das que existiam anteriormente e trabalhando de uma forma mais objetiva para aqueles que são os objetivos essenciais e aquilo que é o aluno enquanto indivíduo. Obrigado. Se calhar passávamos ali para a Dulce para ela nos explicar que, de acordo com o que tu descreveste e com estas alterações das dinâmicas de sala de aula, como é que nós avaliamos individualmente os alunos? Ora bem, em simultâneo com o trabalho de preparação deste ano letivo no que respeita às novas metodologias e, em particular, aos projetos transdisciplinares, sentiu-se necessidade de refletir acerca da avaliação. Não fazia sentido trabalharmos metodologias que assentam em competências e o ónus continuar no tipo de instrumento de avaliação. Portanto, o que nos interessa é que o aluno desenvolva as competências previstas e não o instrumento que é utilizado para aferir isso. Se pensarmos que nem todos aprendemos da mesma maneira, uns aprendem mais ouvindo, outros vendo, outros fazendo, então não temos todos que usar sempre os mesmos instrumentos de avaliação. Até porque estes instrumentos de avaliação, que nós conhecemos, os tradicionais, as questões-aula, mini-fichas, fichas de avaliação, não privilegiam determinadas competências que nós achávamos importantes e que fazem parte, portanto, daquelas que nós decidimos privilegiar agora, como a comunicação, o trabalho colaborativo e a criatividade. Antigamente, antes da flexibilização curricular, não era possível, se calhar porque era mais moroso, todas estas apresentações, os currículos eram muito extensos e não era possível fazer este tipo de trabalho. Agora já é possível e, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade. Portanto, perdemos, se calhar, em quantidade, mas ganhamos em qualidade, porque os alunos podem aprofundar e podem trabalhar outras competências que não podiam até agora. Para avaliarmos, por exemplo, a oralidade, para objetivarmos e garantirmos uma maior equidade na avaliação destas competências, sentimos necessidade de definir aqui alguns domínios. Portanto, como podemos ver aqui nesta imagem,
está um dos domínios que decidimos privilegiar, a articulação de ideias e correção do discurso, e foram criados, portanto, níveis de desempenho. Além deste, também avaliamos a postura corporal, voz, o tema e o tempo, a criatividade, portanto, permite-nos avaliar várias competências. No que respeita às outras competências, a que chamamos também as competências para o século XXI, como ao nível da cidadania, a responsabilidade, a participação e a autonomia, vemos aqui, por exemplo, que a participação e a autonomia também estão por níveis de desempenho para ser mais fácil fazer esta avaliação e de uma forma mais, portanto, uma forma igual para todos. Tudo isto concorre portanto, na grelha da avaliação final. A grande alteração aqui nesta grelha deve-se ao facto de não estarem ali expressos, não estão explicitamente os instrumentos de avaliação, mas o foco está nas competências que pretendemos avaliar. Se continuarmos a avaliar, recorrendo apenas à expressão escrita, há algumas competências que nunca vamos conseguir avaliar, ou pelo menos a avaliação vai ser a mesma que temos desde o início do ano. Portanto, as novas metodologias que a minha colega falou prevêem precisamente que possamos trabalhar a autonomia e, portanto, tínhamos que ter também instrumentos para avaliar essa autonomia. No final de cada momento de avaliação, nós também criámos um instrumento de comunicação, no fundo, um veículo para os pais, para os encarregados de educação, onde, em vez de termos uma classificação final, temos uma classificação, a informação vem em classificações por competências, como podem verificar nesta grelha. Aqui vem um exemplo de algumas disciplinas, portanto não fazia sentido trazer todas, mas penso que está explícito aquilo que estou a dizer. Em resumo, a avaliação é centrada no aluno, na medida em que o aluno recebe com maior regularidade também um feedback da sua avaliação e participa nessa avaliação. Os alunos, é-lhes dada a oportunidade de fazer a heteroavaliação dos trabalhos, portanto, que os colegas apresentam, e esse feedback é momentâneo. No final de cada trabalho, eles são, no fundo, impelidos a fazer isso. É uma avaliação mais consciente e participada, e isso só é possível se promovermos metodologias diversificadas, que promovam o pensamento crítico e que possibilitem também ao professor gerir melhor as aprendizagens. Estas metodologias levaram à criação dos novos instrumentos de avaliação e reformulação de outros que, de acordo com aquilo que nós pretendemos avaliar. Portanto, esse feedback é formalmente dado aos encarregados de educação de 6 em 6 semanas. Portanto, essa é uma das alterações também. E serve também para o professor validar o trabalho desenvolvido e a desenvolver com cada um, escolhendo que competências devem ser privilegiadas nos trabalhos seguintes e, consequentemente, as metodologias mais adequadas. Muito obrigado às duas. Eu espero que tenhamos sido esclarecedores e convido-os a visitarem os nossos sites. Se precisarem de mais alguma informação, eu penso que podem enviar-nos por e-mail. O e-mail vai passar no rodapé e estamos ao vosso dispor para qualquer informação adicional. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.